Seja bem-vindo à segunda parte do Mentes que Brilham. Noutras áreas da ciência, falamos agora de uma plataforma digital para avaliar o consumo de energia dos edifícios. A ferramenta permite a qualquer pessoa perceber as falhas que poderá ter em casa e calcular o que pode ser feito. A minha segunda convidada, Maribel Santos, investigadora deste projeto, a quem agradeço também a disponibilidade de vir aqui ao Porto Canal ao Mentes que Brilham, e queria perceber, no fundo, como é que funciona esta plataforma digital. Muito bem, obrigada eu pelo convite. É um gosto estar aqui e poder falar então do trabalho que temos desenvolvido no âmbito do projeto SUSCITI. O SUSCITI é um projeto financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, no âmbito do programa MIT Portugal, e que integra um conjunto muito vasto de parceiros que pretendem, a partir da integração de dados de diversas vertentes, perceber o que acontece nas nossas cidades e traçar, enfim, cenários que nos permitam melhorar a eficiência urbana. O projeto tem assim como objetivo desenvolver ferramentas e serviços para melhorar esta tal eficiência. Para conseguir isso, nós temos, enfim, o projeto integra várias universidades, desde a Universidade do Minho, na qual me integro, a Universidade de Coimbra, Porto e Lisboa, a partir do Instituto Superior Técnico e da Faculdade de Ciências, e em todos estes polos estamos a trabalhar em conjunto para, por um lado, perceber o que acontece ao nível dos consumos energéticos, da certificação energética dos edifícios, da mobilidade nas cidades, da produção de energia e a sua transferência ao longo da rede, e integrar todos estes dados na tal plataforma digital, na tal plataforma de dados, que não é mais do que o sistema de informação do projeto, que nos permite, desde a recolha, armazenamento, processamento e análise, chegar a um conjunto de indicadores que permitirão ao decisor, ao autarca, ao gestor de uma cidade, conseguir perceber o que está a acontecer e traçar cenários para o futuro. Umas imagens que eu peço que me ajude e penso que irá exemplificar a nossa conversa. Com certeza. O nosso projeto está a desenvolver uma área piloto na zona do Parque Expo. Nesta zona existem um conjunto de edifícios que estão a ser monitorizados e para os quais foi possível perceber o consumo energético. Eles encontram-se classificados atendendo ao seu consumo. Aqui vemos a classificação da ADN em termos de certificação energética dos edifícios. E é possível perceber as características dos edifícios e o impacto que pode ter, por exemplo, mudar as janelas, mudar o tipo de janelas de PVC para madeira ou de alumínio para PVC ou madeira, o impacto que isto tem na eficiência das nossas casas. Aqui vemos precisamente esta zona da Expo, em que cada edifício, seja residencial, seja de empresas privadas, estão classificados atendendo ao tipo de construção, ao tipo de aquecimento e arrefecimento que utilizam, ao tipo de janelas, etc. Uma série de características que permitem, então, perceber o que é que está a acontecer em termos de consumos e pensar na tal reabilitação ou em medidas que permitissem melhorar a eficiência energética das habitações. Existe uma outra componente de mobilidade, que é essa que estamos a ver agora no dashboard analítico, que nos permite perceber a utilização dos transportes públicos e privados pelas pessoas para chegar, por exemplo, ao emprego e perceber, enfim, a eficiência ou não desse uso desse transporte, o tempo que demora, a percentagem de acessibilidade, etc., em termos do percurso na cidade. Aqui temos um outro que é recolhido a partir de informação sobre a velocidade dos veículos e que é possível perceber o trânsito que flui em cada uma destas vias e principalmente neste caso a questão da velocidade. Aqui temos a rede energética, a produção de energia e o seu fluxo nesta rede, e isto é importante para criar modelos de simulação que nos permitam perceber o que é que acontece, por exemplo, se em determinado momento 100 carros elétricos precisarem abastecer, será que produzimos a energia suficiente ou não, e portanto traçar alguns cenários que permitam perceber qual é o impacto da produção no contexto dos nossos veículos. Nós pensamos muito nas casas, mas a mesma ferramenta pode ser aplicada, por exemplo, num hospital. Exatamente, essa é uma excelente questão, porque a ferramenta neste momento está preparada
e calibrada ao nível dos modelos que foram desenvolvidos pelos nossos colegas, nomeadamente do técnico do INESC Porto, ao nível da mobilidade dos edifícios, etc., mas a plataforma é agnóstica em relação aos dados que armazena. É óbvio que ela neste momento está preparada e otimizada para estes dados em concreto, mas isto pode ser aplicado não só a esta zona piloto, como a qualquer outro contexto. E aí eu aproveitaria então para introduzir aquilo que é efetivamente o trabalho que desenvolvemos ao nível desta plataforma e que assenta fundamentalmente em duas componentes. Uma delas ligada àquilo que atualmente é chamado de Internet of Things, a Internet das Coisas, em que conseguimos ter um conjunto muito alargado de dispositivos que têm a capacidade de transmitir dados a toda a hora, sejam sensores de temperatura, umidade, velocidade, os contadores inteligentes, os próprios telemóveis, os smartphones que conseguem transmitir a qualquer hora. Portanto, temos esta componente de dados que flui a toda a hora e, do outro lado, temos que ter uma infraestrutura capaz de receber todos estes dados. E essa infraestrutura é baseada numa arquitetura atualmente designada de Big Data, ou seja, grandes volumes de dados que nos permitem, então, atendendo àquilo que são os indicadores de, eficiência urbana que é preciso gerar, armazenar todos estes dados num formato coerente, devidamente integrados, porque as cidades são sistemas complexos, geram grandes quantidades de dados, diferentes variedades de dados e, portanto, é preciso integrar isto tudo. E ao fazermos esta integração, a plataforma está apta a processar estes dados e permitir, então, a análise nos painéis analíticos, nos dashboards, que são ferramentas altamente interativas, que um utilizador, navega, coloca filtros, pesquisa, vai ao pormenor e que permite ver então qual é o desempenho da cidade em cada um destes vetores, seja energia, mobilidade ou outro qualquer. Podemos ter estas várias vertentes. Já me acabou por responder à minha última pergunta, que era se qualquer pessoa pode utilizar esta ferramenta. Sim, neste momento não. A ferramenta está a ser desenvolvida especificamente para um decisor em termos de organizacional, por exemplo, ao nível de um município, mas a plataforma tem também em desenvolvimento uma componente de open data, ou seja, dados abertos para o cidadão poder não só verificar o que está a acontecer, como até contribuir com dados próprios que considera que não colocam em causa a sua privacidade, segurança, etc., para fazer, ao fim e ao cabo, crescer uma plataforma que é para todos nós, mas que também depende de todos nós na sua contribuição em termos de evolução futura. Maribel Santos, muito obrigada por ter vindo aqui ao Porto Canal com estas explicações. Obrigada, foi Termina por aqui o nosso programa. Já sabes, estamos de regresso na próxima semana com mais ciência e investigação. Até lá, fique bem, fique na companhia do Porto Canal.